Boa noite a todos, né? Hoje nós iremos fazer o estudo do capítulo 16 do livro Os Mensageiros, e esse capítulo tem como título No Poço de Socorro. Só relembrando, né, que no capítulo 15, o André e o Vicente saíram em viagem acompanhado do Aniceto, né? E nesse capítulo 16, eles estão chegando a esse posto de socorro. Pode rolar. Então, eu vou fazer a leitura aqui, até que a Andréia, a Elaine, consiga colocar os slides, eu faço a leitura aqui. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros, numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Então, eles chegaram, né, nesse posto de socorro, um local né, cercado por grandes muralhas, né, que tinha, né, uma defesa ali, né, em volta. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis? Dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamentalmente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover, quase imperceptível, campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as existências grosseiras. Então, aí, o André notou, né, que se o Aniceto estivesse sozinho, ele poderia transpassar essa muralha, né, sem precisar de acionar a campainha. Mas, como ele estava acompanhado, né, dele, do André e do Vicente, ele se fez, né, necessário acessar através da campainha esse castelo. No entanto, estavam em sua companhia, e mais uma vez quis igualar-se a nós, por cordialidade, né, de tratamento. Ocultar, aí eu coloquei, destaquei que ocultar a própria glória é do código de bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Nós vimos isso no nosso lar também, né, que aqueles espíritos mais elevados, eles, né, são tão humildes que eles não deixam transparecer para humilhar aqueles que ainda não conseguem, né, pelo menos é o que eu entendi, aqui não consegue tais, né, atributos. E aí o Aniceto, né, fez por isso mesmo, por humildade, ele, né, eu quero ter a palavra aqui, deixa eu ver. Ele não deixou transparecer, ele poderia transpassar essa muralha, mas ele não quis constranger, né, o André e nem o Vicente.
Ô, Denise, Oi. Kardec, ele comenta, ele tem uma passagem no livro Obras Póstumas, que ele faz um comentário sobre a aristocracia dos espíritos superiores, né? Ele chama de aristocracia intelecto-moral, porque os espíritos nobres, além deles, né, serem inteligentes, né, intelectualmente, eles, né, têm capacidades intelectuais mais avultadas, também são moralizados. Porque não basta só ser inteligente. Inteligente, muita gente é. Claro que quando vai subindo, né, essa régua espiritual, os espíritos vão se qualificando intelectualmente, né, em níveis que nós aqui ainda não atingimos. Mas a inteligência sem a moral, sem esse braço dado, ele não causa muita coisa boa, não, né? Muito ao contrário, ele pode trazer grandes prejuízos, porque espíritos muito inteligentes que não têm a sua moralidade desenvolvida, né? Uma dessas asas está atrofiada, eles não conseguem, eles não conseguem ter esse código, né? Esse código de bom tom, porque veja bem para você ver, como você mesmo citou, ele poderia transpor aquela muralha, né? Ele poderia volitar, podia trespassar aqueles portões, podia adentrar ali. Aquela construção, aquela edificação, não trazia nenhum impedimento para ele. Mas como ele estava acompanhado de dois espíritos que não tinham essa condição, essa capacidade que ele já tem, o que que a inteligência moralizada faz? A inteligência moralizada faz: eu vou me comportar com os meus irmãos como eles podem. É uma mãe, né? Quando o filho está começando a andar, se a gente for caminhar no passo das nossas pernas, a gente mata os bichinhos de tanto correr, né, tadinho? Porque as perninhas deles é meio palmo. A mãe não diminui o passo, o pai não diminui o passo, né? Para que os seus filhinhos acompanhem o caminhar sem se desgastar. Isso é olhar a necessidade do outro. Então, ele faz esse caminho inverso, por quê? Porque ele tem essa capacidade, né? Não é uma educação de polimento social, é uma educação moral, que nós possamos aprender com ele, né? Obrigada, querido. Com certeza, né? Se fosse aqui no nosso mundo terreno, as pessoas querem cada dia mais aparecer, né? Quando você começa a contar uma coisa, mas eu também sinto isso, eu tenho mais que isso, né? Na nossa inferioridade ainda estamos querendo aparecer, né? É, todas as glórias para nós. Infelizmente, ainda nós temos um caminho a trilhar bem longo. Mas nós vamos conseguir vencer Ah, isso. com certeza, eu creio. Sim, nós vamos conseguir, sabe por quê? Porque a gente já se incomoda quando a gente percebe que a gente foi mal educado, que a gente foi deselegante, quando a gente faz uma coisa que a gente, no momento seguinte, por falta de vigilância, de oração, de dar bom testemunho, a gente faz uma coisa que a gente fala, pelo amor de Deus, Jesus, eu devia ter pensado. Aliás, pensar, a gente não fala, não faz nada sem pensar, né? Eu deveria ter tido mais vigilância. É Aí verdade. a gente se arrepende. Então, o fato da gente se arrepender,
e da gente pedir desculpa, da gente até se martirizar com aquilo, né. Tem hora que eu acho que esse martírio é importante, porque muitas vezes, um amigo uma vez me disse uma coisa, ele falou assim: "Olha, a vergonha é um santo remédio". Falou para mim, porque eu tinha passado uma vergonha. "A vergonha é um santo remédio". Falei: "Tá bom, obrigada, viu". Então a gente vai aprendendo, né, glória a Deus, a gente vai aprendendo, porque o terrível da situação seria a gente fazer todas essas coisas que você enumerou aí, que você falou para nós, e a gente não se importasse, a gente continuasse na mesma toada. Então a gente já observa o que que a gente está fazendo que não é bom e e se dispõe a modificar. Claro que tem coisas que a gente ainda não percebe que é desagradável, mas nós perceberemos. Com fé em Deus, nós Então, estamos caminhando, né? Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, que é uma dobradiça antiga, né, rústica, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiro do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Fiquei admirado. Será que... Peraí, gente, deixa eu só ver se eu pulei aqui. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra, aí, não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular. Então, na hora que André entrou naquele local, ele ficou admirado com a beleza, né? Ele estava saindo de uma zona, né, pesada, umbralina, vamos dizer assim, entra naquele local maravilhoso, ele ficou assim, encantado. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se, como se estivéssemos diante do prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos, e ninguém parecia dar-se conta da nossa presença. Pode passar. Tal interesse que o trabalho despertava em cada um. Ô, gente, vocês me desculpem, mas na hora que eu li essa parte, aí eu falei assim, nossa, se fosse eu, e olha, ó quem chegou, ó quem é essa pessoa? Ah, gente, mas eu lembro sozinha, a curiosidade é tão grande, mas lá não, todo mundo estava ocupado com o que tinha que fazer. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que o nosso abençoado posto de socorro à natureza se fizera maternal. Imagina se ele falou maternal, como gostoso deve querer ser lugar, viu, gente? Nossa, Deus! Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Eu até destaquei aí, que eu pensei assim, a importância, né, do nosso estado mental. Para a gente trazer para dentro da nossa casa, para os nossos ambientes, é importante a gente estar muito atento ao que nós estamos em pensamento. E essa frase
me chamou muita atenção, porque às vezes a gente pensa que está num conflito, né? Se sente, nossa, eu não estou incomodado em certos ambientes, porque é o estado mental que está ali, né? Rodeado, nós estamos rodeados. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Por isso que eu acho muito importante a gente, né, principalmente em nossa casa, manter um ambiente, né, um estado mental tranquilo. Se você quer um local tranquilo, harmonioso, você tem que ter um pensamento harmonioso, sereno. Um local muito tumultuado, muito cheio de conflitos, não vai demonstrar mesmo, você não vai se sentir tranquilo, sereno nesse ambiente. E assim, quando você vai, eu pelo menos, né, quando eu vou em situações de muita multidão, eu não me sinto bem, hoje eu até evito sair muito, mas porque talvez o estado mental, nem todos ali estão no mesmo sintonia. Eu não acho nem que isso é vaidade ou orgulho, não. Se for necessário você ir, você vai, se prepara mentalmente e vai. Mas é questão de mesmo de prevenir. Eu, pelo menos, sinto papado e passo mal. Então, tem lugares que eu evito ir. Denise, você me permite? Sim. Que é interessante essa parte, né, que você está comentando, porque ele fala assim, essa paz, né, a paz que está dentro daqueles muros, né, reflete o estado mental dos que vivem nesse posto de assistência. Então, ali a gente já viu, as pessoas estão compenetradas, né, com trabalho, com estudo, com conversas edificantes, né? Nem todo mundo está trabalhando a todo instante. A gente sabe que tem grupos, uns rendem os outros, tem os momentos de descanso, tem as horas de estudo, né? Tem os momentos de sentar e conversar, mas os assuntos são edificantes. Então, aquele ambiente ali dentro, ele destoa do ambiente de fora, porque eles estão no mesmo lugar, eles estão no umbral. Eles não Exato. estão. Esse posto é um posto de socorro, né? Não está fora do umbral, está dentro do umbral. Tanto que no momento antes, eles estavam num lugar trevoso, com ventanias, um lugar assim desagradável, né? Com baixo padrão. Por quê? Porque os espíritos que ficam no umbral, eles não estão desassistidos. Nós vamos estudar isso com mais profundidade, mas são espíritos, gente, que não faz nada. Está todo mundo brigando, envolvido em contendas, em vinganças, em sentimentos de baixo calão, em conversações da mesma forma. Então, o externo reflete o pensamento dos espíritos que habitam aquela região, né? Aquele amplo espaço de erraticidade. Já os espíritos que estão dentro do posto de socorro vibram, pensam de forma diferente. A gente fala assim, os sentimentos deles são diferentes, né? Os sentimentos deles se mantêm elevados porque eles pensam elevado. Porque para a gente sentir, a gente tem que pensar primeiro, né? Então, o pensamento é, é a válvula motriz de tudo. Se eu começo a pensar mal de você, o sentimento que vai acompanhar esse pensamento, ele vai na mesma toada, né? Então, o ambiente interno dali de dentro reflete o comportamento das pessoas que estão ali. Não são espíritos iluminados que estão ali, não, mas são espíritos, como nós estávamos conversando agora há pouco,
São espíritos que estão buscando um outro caminho. Um outro caminho. Porque o caminho do lado de fora, a grande maioria já conhece, né? E vieram do externo. Se você quer manter a mesma situação de antes, você não precisa estar ali, é só estar do lado de fora, né? Então, e isso é importante da gente perceber, porque eles estão no mesmo ambiente, gente, eles estão no umbral, eles não estão em outro lugar, não. Ah, é um plano espiritual. Não, eles estão no umbral. É um posto de socorro no umbral, dentro ali, né? Para socorrer aqueles espíritos que já estão em condições. Mas é um posto de socorro de acolhimento, é para acolher mesmo o espírito que cansou, que apresenta uma modificação íntima, não quer mais aquilo ali, né? Então, a gente, né, como você estava dizendo, a gente deve prestar atenção nisso, porque no nosso ambiente aqui encarnado, a gente não percebe isso porque a matéria filtra os nossos pensamentos. A matéria embota o nosso psiquismo. Se a gente desencarnar pensando o tanto de besteira que possivelmente a gente possa gostar de pensar, a gente vai encontrar um lugarzinho na erraticidade, né? Na erraticidade, por quê? Porque o umbral é um ambiente que reflete a intimidade do ser. Esse ambiente que as pessoas comungam ali, que os espíritos, né, que são pessoas, comungam ali, e por isso ganha aqueles aspectos, né, de que a natureza se mostra daquela forma do lado de fora dos paredões, né? Porque a natureza entrega, porque Deus cria tudo perfeito para a gente, perfeito. A gente utiliza da natureza e utiliza do que Deus nos oferta ao nosso sabor, à la carte, né? Então, a gente deve prestar atenção, né, com mais detença nisso, porque o ambiente, olha, só vai para um umbral quem é muito comprometido. E quem diz que a gente não pode estar sendo muito comprometido, né? Com o nosso nível de pensar, de sentir, pensar sobre os outros, né? A gente deve ter mais atenção conosco. Obrigada, querida. Por nada, Renata. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Niceto, falou o cavalheiro abraçado ao nosso orientador, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado. Como a fugir as referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. Aí, mais uma vez, entra a questão da moralidade, né, que a Renata falou um pouco atrás. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável!
Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo, pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante, a esposa dele? A curiosidade do André despertou aí, viu, gente? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substâncias idênticas ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo os meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira, na terra, um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Não se tratava do famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos. A cópia do Poço de Socorro, todavia, era muito bela. Era mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que rolara aos pés. Todavia, os assassinos o contemplavam, tomados de intenso terror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando minha admiração, Alfredo falou, sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Oh, engana-se, ele elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, à mente humana, né? Mas, nesse caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Aí, eu coloquei até a tela embaixo, né, que realmente esse quadro tem, né, uma cópia dele, não, vamos dizer cópia por aqui, né, em Paris, e ele explica que, né, ele falou que nem todas as obras, né, se originaram da mente humana, da mente terrena. E ele vai explicar mais à frente que essa cópia, né, o Bonnat teve acesso a ela no mundo espiritual, né, e ele se dedicou longo períodos de sono a ir até onde estava localizada ela no mundo espiritual,
para que ele pudesse fazer essa pintura aqui no plano terreno. Aí a tela, né, eu fui até pesquisar, viu, gente, porque eu não tenho conhecimento histórico, assim, fui pesquisar quem é esse martírio, né, de São Dionísio, que ele foi eu até anotei aqui, viu, ele foi um mártir cristão, né, decapitado, aproximadamente no ano de 250. Ele foi perseguido pelos romanos pagões, ele, né, que eles queriam que ele renegasse a sua fé, né, e ele não renegou, então ele foi decapitado. E assustado, porque sua cabeça, segundo a minha pesquisa, né, sua cabeça rolou, como falei né, o André está relatando aí, está falando no livro, e mais ele, segundo os estudos, ele caminhou até a sua igreja, né, sem a cabeça. Isso foi o Google que me deu essas informações, viu, gente? Porque eu realmente nem sabia dessa história. Foi idealizado e executado por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França. Então, a cópia, esse que o André estava vendo, era uma cópia também, mas esse quadro existe no mundo espiritual, né, numa colônia, e, como eu já falei, o Bonatti foi, né, teve acesso e fez essa, vamos dizer, essa transcrição para o mundo terreno. Foi idealizado, executado por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonnet visitou esta colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonatti não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Então, é uma obra muito conhecida, muito famosa, e ele ficou muito conhecido também, o artista, né, por essa obra, e em diversas noites ele foi até o plano espiritual, em sono, em sonhos, né, vamos dizer, em noites de sono, para reproduzir na Terra a obra né, que ele tinha como inspiração a do além, a obra que estava, né, no mundo espiritual. A cópia terrestre, todavia, não tem essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original. Então, essa também que estava lá no posto de socorro, não é original ainda, é também uma cópia. Ele vai explicar aqui mais à frente. Que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Então, o original está nessa cidade espiritual. Grande espanto apossara-me do coração. Vi agora explicada a tortura dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual, com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir.
E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Que lindeza, né, gente? Eu me senti muito. Fiquei pensando assim. Eu não sou assim, nenhum conhecedor de obras, mas eu gosto, né, eu admiro algumas obras. E eu fui imaginando que realmente, né, tem coisa, tem inspiração, gente. Porque é tão linda, tem obras tão maravilhosas aqui no plano terreno, que você fala, como que o artista deu conta de fazer uma coisa tão linda? Agora está explicado, sabe? E, eu, assim, e nesse momento eu pensei uma coisa, porque eu tenho na minha família um artista. E eu, às vezes eu ficava pensando, meu Deus, como que essa menina pode ser tão inteligente? E eu não sei fazer nenhuma bola, não sei desenhar nem um quadrado. Aí eu falava assim, nossa, isso pode ter vindo de outras vidas mesmo. Aí quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, falei assim, gente, meus pensamentos acho que não está muito errado, não, sabe? Mas voltando-se, afável para Aniceto, exclamou, no entanto, no momento, não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Volta para mim, Elaine, só, acho que no anterior, por favor. Eu queria fazer um comentário lá que eu acabei esquecendo. Não, não é isso, não. Mais um, então. Ah, é, que aqui está falando das cópias terrestres, é aquilo que eu estava falando, tem coisas maravilhosas, né? E, e quando você pensa que você vê, assim, coisas maravilhosas, músicas, gente, ai, tem cada, é, música clássica, você vê e fala assim, gente, que coisa linda. Você, agora, lendo, assim, você entende, né, que aquele artista, né, ou aquele músico, ele não estava ali por fazer só por criação, por si só. Tinha toda uma inspiração por trás dessas obras. Ô Elaine, ô Denise, ele fala que, né, o Alfredo, ele diz assim que nem todos os quadros, nem todas as grandes composições artísticas são originariamente da Terra, né? Tem o Sim, fator inspiração, tem o fator inspiração. É certo, ele diz assim, que devemos muitas, é certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana. Quer dizer, tem sim muita arte, música, pinturas, nas suas extensões, que são fruto, sim, da criação, né, daquela pessoa que está idealizando. Só que o fator inspiração, ele sempre vai existir, porque ele é como ele está falando aqui mais à frente, né? Que o gênio construtivo, eu achei isso aqui muito bacana. O gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Quer dizer, o artista que está envolvido com aquela inspiração sublime, ele consegue transitar pelos ambientes espirituais superiores para se inspirar. Nem toda obra o artista vai conseguir retratar, né? Como o Bonnat, ele foi algumas vezes, olha só para você ver, nós temos aqui na Terra, como você mesmo me explicou, um quadro de Bonnat que, para nós aqui, materialistas, foi Bonnat que pintou. Não foi. Bonnat foi lá no posto, numa visita ao posto, deixaram ele entrar, ele viu o quadro, ele ficou impactado. Aí ele reproduziu o quadro aqui na Terra, só que a reprodução dele não tem a beleza do quadro que tem no posto.
Só que o quadro do Posto, ele foi pintado por uma artista do plano, eh do plano espiritual superior. Quer dizer, tem o quadro original em uma cidade, não é um posto de socorro, em uma cidade espiritual tem esse quadro, né? Que eu acho que chama é, São Diniz, né? O apóstolo, alguma coisa. Ele tem um nome assim que leva o É, nome. São Diniz. Então, esse quadro foi pintado lá nessa cidade espiritual. Aí, uma artista do posto retratou o quadro. Então, o Bonnat fez a cópia da Cópia da cópia. cópia. Isso. Então, a cópia da cópia não tem a beleza que o original tem, não tem nem a beleza que a cópia que está no posto de socorro tem, né? Mas os artistas, os espíritos que, que se alimentam e que buscam, né, a beleza, a transcendência da através manifestando-se na arte, né? Porque a gente tem a manifestação da arte na natureza. Então, quando a gente vai ver um artista que retrata a natureza, você fala: minha Nossa Senhora, que coisa mais maravilhosa é essa? Ele só copiou, ele só copiou, porque, né, o original já existe, já foi criado. Mas É, ele se inspira, e esse espírito que se inspira no que é elevado, ele tem trânsito livre no plano espiritual. Gente, aí você imagina um espírito que escreve maravilhosamente bem e que escreve coisas que enaltecem, que faz o ser humano extrair de si o melhor que ele pode, a pensar, a refletir, o que ele pode vir a entregar de melhor sobre ele. Tem obras assim, não é? tem. Como aquele escritor, o escritor, né, que não lembro agora, esqueci o nome, que compôs lá Romeu e Julieta, Ah, sim. uma outra obra Shakespeare. agora, é, e foi lá e criou aquela obra, que é uma obra muito bonita, diga-se de passagem. Mas aí os jovens, porque eles não poderiam ter o que eles desejavam, eles vão lá e se matam. E através dessa obra, muitos outros, muitos casais se inspiraram nessa tragédia, achando que isso é expressão de amor, né? Aí você imagina a responsabilidade desse espírito, a intenção dele não foi essa, mas a responsabilidade dele quando ele descobriu o que ele tinha, né, causado sem a intenção, mas então assim, as obras de cunho superior, sejam elas quais forem, é uma expressão divina. É. Maravilhoso demais, não é? Eu me lembrei, tem algum tempo que eu assisti essa entrevista daquele músico, Omi Sater, quando ele fala que ele escreveu uma letra de uma música que era Tocando em Frente, que foi uma psicografia. Aí eu me lembro, na hora que eu estava lendo isso, eu lembrei né? Porque a música é muito bonita. Ela é cantada por Renato Teixeira, muitas pessoas dela, tem muitas regravações dela. Eu lembrei disso também. Sim. E uma outra coisa que ele fala aqui para nós, para a gente poder refletir nas escolhas que nós fazemos, né? Ninguém cria sem ver. A gente sempre precisa de uma inspiração. Você Exatamente. pode criar algo genuíno, original, mas você teve que ver algo que te inspirasse. Então, ninguém cria sem ver, sem ouvir e sem sentir. Algo precisa te tocar, porque a gente não é uma ilha, né? A gente está nesse envolvimento, nesse fulcro de energias que são trocadas. Então, ninguém cria sem ver, sem ouvir e sem sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. É Então, verdade. Deus é sempre a inspiração para nós, né?
das suas diferentes maneiras, né? Eles transcrevem para o papel, para a música, né? Essas realizações, né? Essas ações que eles tiveram, é muito A bonita gente essa. tem pessoas, a gente fica pensando assim, coisas abstratas, né? Você falou assim, você tem um artista na família, você não sabe como é que a pessoa consegue, né, desenvolver coisas tão belas. Eu também mal sei desenhar uma casinha assim, igual de criança que está aprendendo a na escolinha, se não for pior. E aí, mas existem tantas outras artes, tem pessoas que cozinham maravilhosamente bem. É uma inspiração. Então, são vários tipos de arte, né? Mas todas elas têm que ter a inspiração do amor, senão ela não é sublime. Verdade. Não é verdade? Então, são várias. Tem gente que faz coisas muito bem, ensinam muito bem, tem gente que costura muito bem, em tudo tem uma arte, né? Existe uma maestria que foi sendo desenvolvido, porque a gente também tem que ampliar, né, esse nosso conceito de arte, de belo, de produtivo, do que toca. Senão a gente limita, a gente fala assim: "Não, mas eu também não sei fazer nada". Não é bem assim, né. Existem várias artes e tem artistas para todas as artes, mas o que define a arte que ele está falando é a sublimidade dela, é o que eleva, porque senão a gente pega qualquer coisa que existe hoje no nosso plano material e fala assim: "É uma arte", mas, né. E nós estamos passando por um momento, assim, atualmente, eu pelo menos acho que, né, é uma opinião minha, de muita desvirtuação da arte, do belo, letras de música, obras, assim, muito carregadas, muito. Exótico, né, estranho. Exatamente, É, exato, exotismo que nos parece estranho, mas existe uma coisa muito boa nesse processo, que a espiritualidade nos ensina, é que o que está desordenado em nós, ele precisa ser exteriorizado, não é? Precisa ser exteriorizado. Então, a gente coloca para fora aquilo que não é harmonioso, e com o passar do tempo, essas coisas vão se tornando, eh, cansativas para nós, né. A gente observa que existem vários modismos que acabam, mas o que é belo mesmo, o que é constante, não se perde. Então tudo é um processo de aprender para aprender a melhorar, a gente vai refinando, né. Se a gente vai se refinando como espírito, aprendendo a sentir melhor, a pensar melhor, a querer coisas melhores para todos, não só para mim, não só para o meu grupo, a gente vai aprendendo a dar mais qualidade, mais estrutura para as coisas que às vezes enche, encanta os nossos olhos, mas é temporário. verdade. Obrigada, querida. Pode fazer suas considerações finais. Eu terminei, eh, se alguém tiver mais ou quiser falar alguma coisa, alguma consideração a fazer, pode ficar à vontade, viu, gente? Elaine, Antonieta, Maria Alice, Maria de Lourdes, Conceição, Rose. Alguém? Não, só agradecer, foi excelente. Foi, Denise, obrigada. Nós agradecemos a todos vocês. Muito obrigada. Foi muito bem falado, muito bem explicado. Foi muito bom. Mas eu não tenho arte nenhuma, tá?
Se você quiser encerrar agora, Elaine, e a gente faz a oração. Para a gravação.